E aí, tudo bem? Hoje eu queria te contar uma história daquelas que a gente ouve e fica pensando por dias. É uma história bem antiga, lá da Bíblia, sobre duas cidades que viraram lenda: Sodoma e Gomorra. Talvez você já tenha ouvido falar delas, né? Mas a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para entender o que realmente aconteceu e por que essa história ainda faz a gente pensar tanto hoje em dia. É tipo um conto de fadas, só que com uma lição bem séria no final. Imagina só um lugar lindo lá no passado, perto do Mar Morto. O sol brilhava forte, a terra era super fértil, cheia de rios que faziam tudo crescer. Era um paraíso, sabe? E bem no meio desse paraíso surgiram duas cidades que eram a cara da riqueza: Sodoma e Gomorra. Elas eram tipo as metrópoles da época, cheias de gente, comércio, tudo funcionando a mil. Por fora, parecia que a vida ali era só luxo e festa. Mas por dentro, a coisa era bem diferente. Tinha uma escuridão crescendo, uma maldade que estava corroendo a alma daquelas pessoas. Sabe quando a gente vê alguém que tem tudo, mas é infeliz por dentro? Era mais ou menos isso. A riqueza, em vez de trazer coisa boa, só aumentava a arrogância e a falta de respeito. E a Bíblia não economiza nas palavras para descrever o que rolava por lá. Sodoma e Gomorra viraram sinônimo de gente que não se importava com nada, sabe? Aquele negócio de receber bem as pessoas, que era super importante antigamente, virou hostilidade. Ninguém ligava para os mais necessitados. A justiça era só uma palavra vazia. Era cada um por si. E a satisfação dos próprios desejos vinha antes de qualquer coisa. Era uma bagunça moral, onde a voz da consciência tinha sido abafada pelo barulho da farra e da maldade. É nesse ponto que a história começa a esquentar. Lembra do Abraão? Aquele cara super justo que tinha uma fé enorme. Então, ele recebe a visita de três pessoas misteriosas. No começo, ele os trata como viajantes comuns, oferece comida, um lugar para descansar. Mas logo, ele percebe que não são pessoas comuns. São tipo mensageiros de Deus, com uma notícia pesada. Eles contam para Abraão que a coisa em Sodoma e Gomorra estava tão feia que Deus tinha decidido ir lá pessoalmente ver o que estava acontecendo. E o Abraão, claro, fica super preocupado, porque o sobrinho dele, o Ló, morava lá com a família. Aí, movido por um amor e uma preocupação gigantes, o Abraão faz uma coisa incrível. Ele começa a conversar com Deus, intercedendo pelas cidades. Essa parte é uma das mais emocionantes da história. O Abraão, com toda a humildade, começa a negociar com Deus. Ele pergunta: "Poxa, Deus, se tiver 50 pessoas justas lá, você vai destruir a cidade mesmo assim?" E Deus, que é pura misericórdia, diz que não, que se tivesse 50 justos, ele pouparia. Aí o Abraão vai diminuindo o número, 45, 40, 30, 20, até chegar em 10. E a cada vez, Deus promete que, se encontrasse aquele número de pessoas boas, as cidades seriam salvas. Essa conversa mostra não só a compaixão de Deus, mas também como uma pessoa boa, mesmo que seja só uma, pode fazer a diferença no mundo. Os dois mensageiros de Deus, que estavam disfarçados de gente, chegam em Sodoma no fim da tarde. O Ló, que estava sentado na entrada da cidade, vê eles e, como era de costume na época, convida eles para passar a noite na casa dele. Ele insiste e eles aceitam. Mas a noite mostra a verdadeira cara da cidade. Antes mesmo que eles pudessem deitar, os homens de Sodoma, de todas as idades, cercam a casa do Ló com as piores intenções. Eles exigem que o Ló entregue os visitantes para eles fazerem o que quisessem. O Ló, desesperado, tenta proteger os convidados, chega a oferecer as próprias filhas, num ato de desespero, para não quebrar a lei sagrada da hospitalidade. Mas a multidão, cega pela maldade, não ouve, e a violência só aumenta. É aí que os mensageiros de Deus agem, cegando os agressores e puxando o Ló para dentro da casa, mostrando que a maldade em Sodoma tinha chegado num ponto sem volta. Com a destruição batendo na porta,
O Ló e a família dele recebem um aviso urgente. Fujam! Não olhem para trás, não parem em lugar nenhum. Corram para o monte, senão vocês vão morrer. A ordem era clara. A fuga era para já. E a proibição de olhar para trás era um teste de fé e obediência. O Ló, a esposa e as 2 filhas saem correndo. Mas a tentação de olhar para o passado, para tudo que estava sendo deixado para trás, foi forte demais para a esposa do Ló. Ela desobedeceu, olhou para trás e, como a Bíblia conta, virou uma estátua de sal. É um lembrete bem forte das consequências de desobedecer e de se apegar ao que não presta. O que veio depois foi uma catástrofe daquelas de filme. A Bíblia descreve a destruição com imagens de arrepiar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Uma chuva de fogo, uma tempestade de chamas e fumaça que engoliu as cidades e toda a região em volta. Por séculos, arqueólogos e estudiosos têm procurado provas físicas dessa tragédia. A região do Mar Morto, com suas paisagens secas e formações de rocha estranhas, tem sido um lugar de muita pesquisa. E sim, algumas descobertas bem interessantes foram feitas. Pesquisas mais recentes, usando tecnologia de ponta e análise de solo, sugerem que um evento gigante pode ter acontecido por lá. As teorias vão desde a queda de um meteoro, que teria causado uma explosão de calor e fogo, até a liberação de gases inflamáveis do subsolo, que teriam provocado um incêndio enorme. Cientistas encontraram camadas de material derretido, sinais de temperaturas altíssimas e até vestígios de enxofre, o que pode confirmar a história da Bíblia. Mesmo que a gente ainda discuta a causa exata, a possibilidade de uma destruição física que bate com o que a Bíblia conta é cada vez mais levada a sério. Mas olha, tirando a discussão se tudo aconteceu exatamente como está escrito, a história de Sodoma e Gomorra vai muito além do tempo e do espaço. Ela traz lições super importantes e que valem para todo mundo, em qualquer época. É um aviso bem claro sobre a responsabilidade que cada um de nós e cada sociedade tem. Ela nos mostra que nossas escolhas, tanto as nossas quanto as da galera em volta, têm consequências. A indiferença, a maldade, a falta de compaixão não são só errinhos, são forças que destroem. E se a gente não tomar cuidado, podem levar tudo à ruína. A história nos lembra que é super importante ter valores éticos e morais, ser empático, bondoso e respeitar o próximo. É um convite para a gente pensar que a riqueza material não vale nada se a gente não tiver um coração bom. Essa história, que tem milhares de anos, ainda faz muito sentido hoje. Num mundo complicado, cheio de dilemas morais, a história de Sodoma e Gomorra nos faz olhar para dentro. Ela nos desafia a pensar nos nossos valores, a questionar o que a gente faz e a ver o impacto das nossas ações na sociedade. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não é o que a gente tem no banco, mas sim o nosso caráter, a nossa capacidade de amar, de perdoar e de construir um mundo mais justo e com mais carinho. Que a lição de Sodoma e Gomorra nos inspire a sempre buscar o caminho certo da bondade e da solidariedade. E aí, gostou dessa jornada pela história de Sodoma e Gomorra? Se essa mensagem falou com você, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal Foco Bíblico. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários qual outro relato da Bíblia você quer que a gente traga. Até a próxima. E que essa lição nos inspire a viver com mais amor, justiça e fé.